Depois das decisões da Câmara dos Deputados de recriar a DRU e de também fornecer o aumento, o reajuste salarial para várias categorias do funcionalismo público, o dólar hoje se manteve praticamente estável. A queda, eu mostro para você, foi bem pequena, de 0,01%, fechou o dia cotado hoje a R$ 3,58. E olha só, ter o próprio negócio é o sonho de muitos brasileiros, mas o futuro empreendedor precisa estar preparado para perder alguns benefícios, como, por exemplo, o 13º salário e as férias também. Todos nessa sala já são empreendedores ou pretendem ser. A maioria está a caminho de montar o próprio negócio. Neste seminário promovido pelo Sebrae, eles têm a oportunidade de conhecer novas estratégias de sucesso através da Trilha do Empreendedor. A Trilha do Empreendedor é um projeto que o Sebrae de São José dos Campos está trazendo para aquelas pessoas que estão sonhando em abrir um negócio, em transformar esse sonho em realidade. Ao final dessa trilha, ele vai ter condição de montar um plano de negócios. Alguns destes participantes já deixaram de ser empregados para trilhar o caminho empresarial e se tornarem o próprio patrão. É o caso de Valéria, que se especializou em mídia digital e há cerca de um ano é dona de uma empresa do mesmo segmento. A minha atuação é somente online por enquanto, mas a intenção é expandir, fazer ela crescer ainda mais nesse momento que as pessoas estão buscando essas soluções digitais. Mas para quem pretende deixar o emprego e abrir o próprio negócio, tem que estar preparado para mudanças e perdas de benefícios, como férias, 13º, vale alimentação, vale transporte e plano de saúde. E não é só isso. De acordo com o gerente do Sebrae, é importante também que o novo empreendedor aprenda a estudar o mercado que pretende atuar antes de iniciar qualquer empresa. Estudar sobre o que você quer montar, pesquisar os concorrentes, pesquisar o mercado, pesquisar os seus clientes. Isso que a gente chama de preparação. É isso que a gente vem falando. Tem que entrar preparado para que não aconteça uma mortalidade precoce do seu negócio. E foi exatamente isso que aconteceu com a empreendedora Mona Lisa, que montou uma loja de roupas e acessórios, mas por falta de planejamento, ficou difícil continuar com as portas abertas. Eu acho que a maior dificuldade realmente foi a crise, porque no começo, quando eu abri a loja, estava com boas vendas e de repente veio a crise, eu senti que as pessoas começaram a segurar. Os produtos que estavam na loja foram levados para casa, mas ela não desiste e pretende começar tudo de novo, só que desta vez do jeito certo. Eu vim buscar ideias, parar um pouco para pensar em tudo que eu já vivi, tudo que eu já fiz, ver qual rumo que eu vou tomar, né? Eu vou dar certo. Vitor, esse é o tipo de coisa que anima a economia, né? Ajuda, porque tem gente interessada, como você falou, em investir, em abrir um próprio negócio, em fazer as coisas funcionarem, e isso vai colaborar. Sem dúvida. Eu acho que criando um ambiente para que essas pessoas realizem os sonhos delas, abram um negócio, é o que pode ajudar a economia a voltar para os trilhos, a aquecer a economia, a gente vai voltar a ver o dinheiro circulando, isso vai ser mais vendas, vai ser mais produção e a economia num círculo de crescimento, aí que é o que a gente espera. Agora, empreendedorismo não parece que é uma característica muito forte no Brasil. Acho que infelizmente não, assim, até a gente ter que ir para aspectos históricos, entender um pouco mais o Brasil, mas eu sempre brinco que eu sou professor também. E muitas vezes os meus alunos, eles falam, pô, professor, o que você acha que vale mais a pena? Acho que vale melhor do que abrir um negócio é virar funcionário público, né? A gente tem essa cultura de que a carreira pública ela é estável, ela dá bons rendimentos, empreendedorismo você lida com imposto, com burocracia, é muito risco, e a gente tem que trabalhar para mudar essa cultura. Eu acho que o empreendedorismo é uma saída interessante, é uma forma, tem várias vantagens de você poder ter um trabalho que é seu, de realizar um sonho, de encontrar um sentido naquilo que muitas vezes nem toda carreira vai te proporcionar. Então ele tem suas vantagens, mas é uma cultura a ser mais disseminada no Brasil, que muitas vezes, até pelas vantagens, pelos bons salários do setor público, muitas boas cabeças deixam de empreender para ficar no setor público, onde acaba sendo mais cômodo muitas vezes. Tá certo. Olha só, a gente daqui a pouco, em agosto, tem as Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro e várias preocupações já foram levantadas a respeito desse assunto. Essa semana mesmo a gente falou sobre cientistas de vários países que gostariam que o evento fosse transferido do Rio de Janeiro para algum outro país. E a Anistia Internacional também tem demonstrado preocupação, mas no caso da Anistia, a preocupação é com o que eles chamam de agressividade policial no Rio de Janeiro.
Desde 2009, quando o Rio de Janeiro foi escolhido para sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, alguns fatores vêm preocupando as autoridades, os turistas e os atletas. O receio de as obras não ficarem prontas a tempo, o medo da contaminação com o vírus da Zika, a falta de segurança pública na capital carioca e agora, segundo o relatório da Anistia Internacional, a letalidade da polícia no Rio de Janeiro. Em 7 anos, 2.500 pessoas foram mortas por policiais na cidade. A organização teme que a situação fique ainda mais grave com a proximidade das competições olímpicas, a exemplo do que aconteceu em 2014, quando a cidade sediou diversos jogos da Copa do Mundo e o número de homicídios decorrentes de intervenção policial cresceu 40%. O documento ainda anunciou a possibilidade de que, em nome da tranquilidade do evento, as autoridades transformem áreas críticas em territórios de exceção, onde os direitos humanos não são respeitados. Em resposta, a Secretaria de Estado de Segurança afirmou em nota que a segurança pública durante a Copa do Mundo teve aprovação de 92% dos entrevistados, segundo uma pesquisa conduzida pela Embratur, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. A Secretaria informa que está priorizando a preservação de vida e redução da criminalidade, diminuindo o uso de fuzis, investindo na formação de policiais para o chamado uso progressivo da força e está investigando as mortes decorrentes do que classificou como oposição à intervenção policial. O órgão estima que essas mortes caíram pela metade entre 2007 e 2015, totalizando 685 vítimas. E a gente sai do Brasil para falar sobre uma situação extremamente ruim. Quase 600 mil pessoas vivem hoje em zonas sitiadas na Síria. Das 19 localidades, a ONU não conseguiu chegar a 5 delas para tentar distribuir ajuda. A Organização das Nações Unidas alertou hoje que quase 600 mil pessoas vivem em zonas sitiadas na Síria, onde já são 19 os locais sob cerco militar que sofrem, em alguns casos, uma situação nutricional muito grave. Calcula-se que 592 mil pessoas vivem em áreas sitiadas, um aumento que o responsável da equipe que coordena os acessos para a entrega de ajuda, Jean Edland, atribuiu a recentes reavaliações da situação realizadas graças a certa melhora no acesso humanitário na Síria. Das 19 localidades sitiadas, a ONU conseguiu distribuir ajuda em 14, através da Cruz Vermelha Síria e da Cruz Vermelha Internacional desde o início de 2016. Por outro lado, Edland indicou que a entrega de alimentos na sitiada cidade síria de Daraya, nos arredores de Damasco, e onde há 4 mil civis, não vai ser amanhã como estava previsto. Depois da entrada ontem de caminhões com provisões médicas, esperava-se que amanhã chegasse a ajuda alimentícia, mas isto não vai acontecer, o que, segundo ele, é decepcionante. O responsável não quis precisar as razões deste novo adiamento que afeta uma área rebelde, a qual não entrava nenhum tipo de ajuda desde 2012, entre outros motivos pela recusa do governo a dar o seu consentimento. Pelo menos 5 pessoas morreram hoje no sul da Alemanha por causa das inundações que castigaram a região. A polícia informou que 3 pessoas ainda estão desaparecidas. O Serviço Alemão de Meteorologia em Munique alertou sobre fortes temporais que podem acontecer ainda hoje, embora o nível de água já esteja descendo e a situação tenha se acalmado. Hoje cedo, o trabalho das equipes de resgate foi recuperar pessoas que estavam isoladas e levá-las a lugares seguros. As tarefas de limpeza também começaram hoje de manhã. Ontem, 2 escolas ficaram bloqueadas por conta do nível da água e hoje, centenas de alunos ainda estão sem aula. O Museu do Louvre vai ficar fechado amanhã para que as obras dos depósitos sejam retiradas de forma preventiva. O anúncio foi feito pelo presidente da França, François Hollande, que está preocupado com o aumento do nível de água do rio Sena, que é consequência das fortes chuvas no norte da França nos últimos dias. Os temporais também provocaram a inundação do cais em ambas as margens do rio em Paris, a interrupção do transporte fluvial e o bloqueio de uma linha de trem que atravessa a capital francesa.
O parlamento da Alemanha aprovou uma resolução que reconhece como genocídio o assassinato em massa de armênios por turcos otomanos durante a Segunda Guerra Mundial. Os massacres dos armênios foram cometidos há mais de um século pelo Império Otomano. A primeira-ministra Angela Merkel participou da votação na Câmara Baixa. O partido dela e os parceiros de coalizão apoiaram o texto. O primeiro-ministro turco considerou a decisão irracional e disse que ela prejudicaria a relação da Turquia com a Alemanha. Hoje, mais de 3 milhões de turcos vivem em território alemão e os dois países são aliados na OTAN. Os armênios contabilizam até 1,5 milhão de mortos nas atividades em 1915. Já a Turquia alega que o número é bem menor e rejeita o termo genocídio. O Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos aprovou um documento que pede o diálogo na Venezuela. O documento foi aprovado em Washington depois de mais de 3 horas de debates em uma sessão extraordinária, um dia depois de o secretário-geral da OEA, Luiz Almagro, pedir que fosse ativada a Carta Democrática Interamericana para a Venezuela. Os países membros da organização pedem aos venezuelanos que mantenham um diálogo aberto e avancem com iniciativas que solucionem as diferenças e consolidem a democracia. A linguagem brasileira de sinais e a língua portuguesa possuem diferenças que dificultam bastante a inclusão de surdos, como você vai conferir agora na próxima reportagem. Foi na infância que Diego Bernardo percebeu que havia algo de diferente em sua audição. Na escola, ele não conseguia ouvir direito seus professores e a relação com os colegas ficou cada vez mais difícil. Foi aí que ele descobriu a ausência total da audição. Quando eu era pequeno, eu não entendia nada. Eu comecei a prestar atenção na escola, nas explicações, falava e eu não entendia nada. Em casa, minha mãe me ensinou Libras, começou a fazer sinais e a perceber que eu não ouvia. Depois eu vim para a ADA e comecei a aprender e fui melhorando. A dificuldade auditiva não foi o suficiente para impedir o Diego de ouvir a voz que o motiva a seguir, mesmo diante de grandes obstáculos. Para um surdo, a socialização, a inserção no mercado de trabalho, a inclusão e até a qualificação profissional representam não o silêncio da surdez, mas de uma sociedade pouco inclusiva. Para um enorme desafio, a psicopedagoga Jussara Alvarenga dá um destaque. O grande problema dos surdos é na questão da alfabetização. Porque os sinalizadores, eles usam uma língua diferente, que é a Libras. Então, aprender o português para ele é aprender uma segunda língua. É mais ou menos assim que acontece. Em português, uma frase é construída da seguinte maneira: ontem eu passeei com o meu amigo. Em Libras é: ontem passear amigo. Em português, você tem os tempos verbais conjugados, né? Então, se você fala uma frase e eu coloco o verbo no passado, você sabe que eu estou me referindo a alguma coisa que já aconteceu. Na Libras, isso não funciona dessa forma. Os verbos, a conjugação do verbo quem dá é o tempo. Então, eles precisam fazer uma marcação de tempo para que eles consigam entender se aquele fato aconteceu naquele momento, se aconteceu no passado ou se ainda vai acontecer. Essa é a diferença que dificulta a alfabetização do deficiente auditivo. O Diego mesmo passou por essa dificuldade com a língua portuguesa, quando realizou a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Sim, foi muito difícil para ler as palavras. O português estava bem difícil. Como? Eu não via como. Tinha intérprete, mas era difícil de entender a explicação e ele era muito lento. Dentro do contexto do português, eu não conseguia entender. Mesmo não obtendo a nota suficiente para ser aprovado, ele não desanimou. Pretende fazer faculdade de pedagogia e se realizar profissionalmente. Eu fico olhando as pessoas que não têm família, que não têm ninguém para ajudar. Para aprender é difícil. É importante a ajuda da família. Tem que ir devagar, ir aprendendo, até chegar na faculdade.
Formada em letras com Libras, a professora Silvana Trigo também é deficiente auditiva e um exemplo de que é possível a formação acadêmica. Perdeu boa parte da audição quando criança e, por isso, no amálgama entre os sentidos, aprendeu a ouvir e a falar de uma forma bem peculiar. Hoje ela é instrutora de Libras e presidente da Associação de Apoio ao Deficiente Auditivo, a ADA. Sua experiência mostrou que a comunicação, incluindo a dificuldade com o português, é o que mais dificulta a inclusão dos surdos. Como são duas culturas diferentes dentro do mesmo lugar, né? Como o surdo tem uma língua, que é uma língua diferente do português, é uma língua dele, com uma estrutura gramatical diferente do português, acaba tendo essa divisão por causa da língua, né? O surdo tem dificuldade para aprender o português e o ouvinte, né, que a maioria não aprende a língua de sinais. Ela ressalta também que, mesmo com tantas campanhas e projetos de inclusão, é nítida a voz do preconceito. Nós somos taxados de muquinho, gaguinho, surdinho, sabe, esses termos pejorativos, né? As pessoas nos tratam dessa forma, né? E por conta da gente não ouvir, né, a gente tem algumas dificuldades de comunicação. No decorrer da vida, Diego, Silvana e tantos outros desenvolveram a habilidade de ouvir com o coração e aprenderam que no mundo ecoa o som da diversidade. Quando perguntado sobre sua reação ao ter consciência da sua deficiência, Diego surpreende. Eu sou feliz. No mundo existem várias pessoas, ouvintes, surdos, deficientes, pessoas diferentes, porém unidas. É difícil, mas as pessoas precisam ter vontade, precisam tentar. Linda matéria, hein? E hoje nós perguntamos para você sobre mudanças que você gostaria de ver na questão de impostos aqui no Brasil. Muita gente falou várias coisas a respeito do assunto. Eu vou ler aqui mais alguns comentários que chegaram para a gente pelo nosso WhatsApp. Infelizmente, a pessoa que não se identificou, mas escreveu o seguinte: eu queria ver o Brasil usar os nossos impostos voltados às necessidades básicas. E ela conta assim: olha, minha irmã ficou internada em um hospital público nesta semana e nós tivemos que comprar até a agulha que seria usada para ela poder receber soro. Que terrível, hein? O José Barbosa mandou uma pergunta, vou repassar para o Vitor aqui. Eu gostaria de saber por que é que nunca temos redução de impostos para a gasolina, Vitor? Olha, a gasolina, particularmente, ela tem um caso que ela gera o que a gente chama em economia de externalidade. Ela tem um efeito negativo, que está associado à poluição, a trânsito. Então, gasolina, particularmente, é um item que é muito tributado ao longo do mundo. Talvez o problema não seja tributar a gasolina, seja tributar outros itens básicos de consumo que são muito mais problemáticos, transporte, energia, medicamentos. Eu acho que a gasolina em si não é um problema. Até uma das propostas de aumentar impostos para melhorar a arrecadação tributária está exatamente na CID em cima da gasolina. Obviamente que pelo fato da gente ter a Petrobras aqui, a gente paga muito mais caro na gasolina do que outros países produtores de petróleo. É um problema de fato, mas eu acho que entre todos os problemas de impostos que a gente tem, até que esse não é o pior. O Adaltro, ele é de Serra Preta, na Bahia, diz o seguinte: os impostos devem ser cobrados, sim, mas devem ser regularizados. É um absurdo cobrar demais em água, luz, em alimentos. O Diego Bahia, um absurdo, nós temos que pagar tudo isso de imposto. Aliás, não é Diego Bahia, é o Diego da Bahia. Outra pessoa que não se identificou disse o seguinte: tem que diminuir os gastos do governo, com as verbas de gabinete, por exemplo, com os gastos com carros, tem que tirar as mordomias que a classe política tem. Isso sim, diz o telespectador que não colocou o nome dele. O outro que também não se identificou: eu gostaria que não houvesse impostos nos alimentos, para que todos os brasileiros pudessem comer com dignidade. Aí faria mais sentido, Vitor. Isenção completa é difícil, mas uma redução para, como diz aqui o telespectador, não é, permitir, oferecer condição. Acho que nesses itens básicos, você pega material escolar, pega alimentos, eu acho que para quem empreende, para quem gera emprego, tem que arcar com a carga tributária que a gente arca, é um problema porque inibe o investimento, inibe que você empreenda, inibe que você abra o próprio negócio, movimente a economia, gera emprego, gera oportunidade. Então, o imposto tem que ser pensado, obviamente, que para arrecadar, para corrigir algumas falhas de mercado, para melhorar a condição da população mais pobre, para igualar a oportunidade, dar acesso à saúde, dar acesso à educação, mas com eficiência, um gasto que dê efetivamente resultado, é isso que a gente deve perseguir.
E olha, a gente fica por aqui. Muito obrigado, Vitor, pela sua participação. Agradeço. A gente espera você mais uma vez aqui. Eu agradeço, fico esperando o convite. Claro. E olha, amanhã a gente tem o resumo semanal de notícias, que é 2h30 da tarde aqui na Novo Tempo. O JNT Inédito volta na segunda-feira, ao vivo, hein? Às 7 horas da noite. A gente espera você e deseja desde já um ótimo final de semana. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.